E aí pessoal, tudo bem com vocês? De volta ao estudo das conjunções. Trabalhamos no último vídeo os pronomes demonstrativos, o emprego deles na coesão textual, e hoje retomamos o estudo das conjunções. E eu quero pegar com vocês as conjunções subordinativas. Lembrando que trabalhamos as coordenativas antes do vídeo sobre os pronomes, ok? Então depois da vinheta, fique ligado no estudo das conjunções subordinativas. Conjunções subordinativas. Vimos que elas são assim classificadas porque introduzem orações que exercem um papel sintático com relação à oração a que se ligam, que nós chamamos de principal. Temos a oração subordinada introduzida também por pronome relativo, mas isso não é conversa para termos agora. Quando nós pensamos em uma conjunção subordinativa, a oração subordinada, tirando o caso da conjunção integrante, a oração subordinada vai indicar uma relação de sentido com relação à principal. Murilo, mas essa conversa de oração subordinada, oração principal, não ajuda muito a minha vida. Eu sei. Então vamos entender isso aqui de um modo mais prático? Veja só. Primeiramente, quais são as conjunções classificadas como subordinativas? Olhe para cá. Elas podem ser causais, consecutivas, concessivas, conformativas, condicionais, comparativas, é tudo com C? finais, proporcionais, temporais e as integrantes. Das causais até as temporais, nós temos uma relação semântica, como eu comentei com vocês agora há pouco. Mas no caso das conjunções integrantes, não enxergamos essa relação nenhuma relação de sentido. Ok? Então vamos começar o nosso trabalho, a nossa análise, a partir das conjunções causais. Por que elas são assim classificadas? Obviamente, porque introduzem uma oração que estabelece relação de causalidade. E aí vamos entender isso a partir do exemplo. Pedro foi aprovado porque estudou bastante. Boa, hein? Aí sim, Pedro. Observe comigo que eu tenho a aprovação dele vem como consequência do fato indicado na oração introduzida pela conjunção porque. Porque estudou bastante é a causa. A consequência do fato aparece para mim na outra oração. Então aqui eu quero deixar uma dica preciosa para você. Sempre que eu tenho uma conjunção causal, a oração que está sem a conjunção, que nós chamamos de principal, indica a consequência do fato. Então a conjunção causal, no caso do exemplo, porque introduz a oração que apresenta a causalidade, a ideia de causalidade, enquanto a oração principal, que no caso veio antes, indica a consequência. Causa e consequência sempre caminham ali, ó. Carne e unha, alma gêmea. Que é isso, para? Então você tem essa ideia de causa e consequência sempre caminharem lado a lado. Se eu tenho a causa, eu tenho a consequência do fato. Beleza? Grave isso aí. Elementos que podem transmitir essa relação. Observe ali novamente, ó. Porque, já que, visto que, uma vez que, como, mas sobre o como vale destacar algo importantíssimo. Eu preciso fazer uma inversão na ordem das minhas orações. Como assim? Peguemos o exemplo citado. Eu não poderia dizer, Pedro foi aprovado como estudou bastante. Eu devo dizer, como estudou bastante, Pedro foi aprovado. Dica importante então, para que a conjunção como indique causalidade, eu preciso trazer primeiramente a minha oração subordinada e depois apresentar a oração principal. Não pode ser diferente disso. Ok? Conjunções consecutivas introduzem orações que estabelecem relação de consequência ou consecutividade.
E aí, de novo, se eu tenho a consequência, o que eu tenho? Exatamente, a causa. Só que agora é o contrário. Como assim contrário, Murilo? Socorro. Observe o exemplo. Eu vou me basear, inclusive, na mesma estrutura que eu usei lá no primeiro caso, para ficar mais claro o entendimento. Pedro estudou tanto que foi aprovado. A causa, ele estudou tanto. A consequência disso, a aprovação dele. Então eu tenho que a oração que foi aprovado é uma oração consecutiva, ou seja, indica para mim a consequência do fato. Elementos que podem indicar para nós a ideia de consequência, o que mais usamos é a conjunção que. Tão versátil a conjunção que, na verdade a palavra que, tão versátil, tão usada em nosso cotidiano, com várias funções, ela é a que nós mais empregamos, mas eu posso ter, por exemplo, de modo que, de forma que, e detalhe, pode acontecer de você ter algum elemento que vai intensificar a ideia lá na sua oração principal. Por exemplo, aqui eu usei, estudou tanto que foi aprovado. Então, tanto que, tal que, tamanho que. Eu posso até usar um pronome indefinido que vai trazer para mim a noção de destaque para a informação. Havia tantos alunos na sala que faltaram carteiras. Então isso é uma ideia que eu posso observar, mas não como regra, por favor. Certo? Importante demais nós estabelecermos a diferença entre causa e consequência, mas é uma conversa que nós teremos no próximo vídeo. Antes de encerrar, porém, vale deixar o pedido de sempre. Hoje você não ouviu. Deixe seu like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição. Compartilhe os vídeos. Ative as notificações também. Ok? Então no próximo vídeo estabeleceremos aqui as diferenças entre consequência e causa, ou entre a conjunção consecutiva e a conjunção causal. Não perca. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.